numa parte interessante, que é a parte do que o Alexandre viola dos tratados internacionais. As ações ultravires do ministro Alexandre de Moraes para evitar o Tratado de Assistência Mútua Jurídica, a Convenção de Haia sobre a citação e o processo tradicional de cartas julgatórias não foram acidentais ou involuntárias, mas sim deliberadas e calculadas. Ao intencionalmente contornar os 3 mecanismos legais, o ministro Moraes demonstrou plena consciência de que suas exigências excessivamente amplas, vagas e extraterritoriais não resistiriam ao escrutínio de qualquer processo legítimo. Os advogados estão dizendo que o Alexandre de Moraes não utilizou os meios jurídicos legais porque ele sabia que estava abusando da sua autoridade. Alô, Senado! Reconhecendo que as suas exigências provavelmente não seriam aceitas sob o rigoroso processo de revisão do MLAT, o ministro Moraes adotou uma estratégia coercitiva para contornar completamente o tratado. Em vez de submeter um pedido formal pelos canais apropriados, ele emitiu ordens forçando a Rumble, uma empresa dos Estados Unidos sem presença ou operações no Brasil, a nomear advogados locais, exclusivamente para aceitar notificações de suas ordens de censura, exatamente como ele fez com o X. Essa manobra não apenas viola os requisitos processuais do MLAT, mas também fabrica uma falsa jurisdição por meio de coerção, violando os princípios centrais do tratado e comprometendo a integridade da cooperação jurídica internacional. A palavra coerção descreve bem essa abordagem. A ação está dizendo, não sou eu não. Por exemplo, quando o X inicialmente desafiou as ordens de censura do Moraes, ele mandou prender os representantes legais da empresa no Brasil. O ministro Moraes ignorou completamente essas salvaguardas, optando, por, em vez disso, por uma abordagem unilateral que impôs sua vontade a uma empresa dos Estados Unidos, sem qualquer consideração pelos devidos processos legais ou pela soberania americana. O ministro Moraes desestabiliza esse equilíbrio ao entender uma unilateral e ilegalmente ao estender, unilateral e ilegalmente a autoridade judicial brasileira para dentro dos Estados Unidos sem o consentimento ou supervisão das autoridades americanas. Essa conduta não apenas desrespeita a soberania dos Estados Unidos, mas também estabelece um precedente perigoso, minando a confiança nos processos legais projetados para facilitar a cooperação internacional de maneira legítima e respeitosa. As táticas coercitivas do ministro Moraes, incluindo forçar o Rumble, o nome advogado, agravam ainda mais a violação desses mecanismos legais. Suas ações demonstram um esforço calculado para fabricar jurisdição e impor uma legislação brasileira de forma extraterritorial em clara violação dos princípios de conformidade internacional. Eles terminam essa parte dizendo assim: a emissão das ordens de censura do ministro Alexandre de Moraes está muito além do escopo da autoridade legítima e legal dele como ministro do STF, dizem os autores. E aí eles voltam, nesse momento, às conversas sobre sanções ao Alexandre. Vejam na página 26. O ministro Alexandre de Moraes adota táticas extrajudiciais que estão em claro conflito com a política pública dos Estados Unidos, conforme estabelecido pela ordem executiva 14.203, emitida pelo presidente Donald Trump no início desse mês. Essa ordem executiva se opõe à interferência judicial estrangeira, que busca impor jurisdição sobre entidades americanas sem o devido consentimento. Ao coagir o Rumble a nomear advogados no Brasil e ameaçá-la com penalidades caso não cumpra suas ordens, o ministro Moraes reproduz o mesmo tipo de conduta extraterritorial condenada pelo Executive Order 14.203. Além disso, as suas ordens buscam um contorno tanto da decisão anterior do governo dos Estados Unidos quanto os freios e contrapesos estabelecidos pelo MLAT e outros mecanismos internacionais, ameaçando a soberania das leis americanas e prejudicando a cooperação internacional. A ação que está dizendo não sou eu agora. Prestem atenção nessas aspas. Os paralelos entre as ações do Tribunal Penal Internacional condenadas pela Executive Order 14.203 e a conduta do ministro são notáveis. Ambos envolvem atores judiciais estrangeiros tentando impor jurisdição extraterritorial sobre indivíduos e entidades além do seu alcance legítimo e sem consentimento dos Estados Unidos. Assim como o EO 14.203 classifica as investigações e mandados de prisão do TPI contra cidadãos americanos como ilegítimos e uma ameaça à soberania, as ordens de censura do ministro Moraes tentam impor leis brasileiras e de censura sobre empresas sediadas nos Estados Unidos, violando a liberdade de expressão protegida constitucionalmente e ultrapassando os limites da autoridade judicial legítima. Prestem atenção. Eu já expliquei que essa ordem executiva é a mesma que gerou sanções do Trump ao pessoal do Tribunal Penal Internacional. O que os advogados do Trump estão dizendo aqui na Corte Federal é que as ações do ministro Alexandre de Moraes são análogas.
nas palavras deles, atenção, senadores, pelo amor de Deus, dizem os advogados do Trump, as ordens do ministro Moraes seguem o mesmo padrão de abuso de autoridade. Está escrito aqui, abuso de autoridade. Abre 2 pontos. Ao mirar empresas sediadas nos Estados Unidos, como a Rumble e a Trump Media, suas ordens exigem remoção de conteúdo legalmente protegido, conteúdo que não viola as leis dos Estados Unidos. Assim como as ações do TPI descritas na EO 14203, as ações do ministro Moraes desconsideram a soberania dos Estados Unidos ao contornar os canais legais apropriados para citação e execução de tais ordens. Ele impõe unilateralmente decisões judiciais estrangeiras a empresas e atividades americanas que operam em plena conformidade com a lei dos Estados Unidos. A EO 14203 enfatiza que o abuso judicial estrangeiro não é apenas uma questão processual, mas uma ameaça substancial aos Estados Unidos. Ao tentar impor lei de censura estrangeira a uma empresa americana, as ações do ministro refletem os esforços do TPI para processar cidadãos dos Estados Unidos por condutas que ocorrem fora da sua jurisdição. Alexandre, você está compreendendo que existe agora em um Tribunal Federal americano a discussão de que suas ações se encaixam perfeitamente no contexto da Ordem Executiva 14203 emitida pelo Trump contra o juiz do Tribunal Penal Internacional? Está aí escrito. As ações não são ilegais, apenas, mas são um atentado contra os cidadãos americanos e a soberania dos Estados Unidos. O texto diz que as ações de Alexandre de Moraes são ameaça substancial aos Estados Unidos. Na página 28, eles continuam dizendo: as ações do ministro Moraes, se não forem contestadas, criariam um precedente perigoso, permitindo que tribunais estrangeiros imponham suas leis sobre as autoridades americanas. Isso representaria uma ameaça direta aos princípios fundamentais da soberania dos Estados Unidos, da liberdade de expressão e do livre debate público. E terminando esse capítulo, se aproximando do final do texto, eles citam uma das partes mais importantes de todas, que eu marquei em azul aí na imagem. O que eles dizem? Por fim, as disposições da EO 1403, que impõem consequências concretas para atores estrangeiros que abusam de sua autoridade, fornecem um marco político para rejeitar a aplicabilidade das ordens de censura do ministro Moraes. A EO 14203 autoriza sanções, congelamentos de ativos e proibição de viagens contra funcionários do TPI responsável por tais condutas, deixando claro que os Estados Unidos consideram essas ações não apenas ilegítimas, mas também passíveis de medidas punitivas. Embora essa ação judicial não busque medidas semelhantes, única e exclusivamente porque não é o local para isso, os princípios articulados na EO 14203 reforçam o argumento dos autores de que as ordens do ministro Moraes são repugnantes à política pública dos Estados Unidos e devem ser declaradas inaplicáveis ao país. Entendedores entendam. Esse é o caminho. Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui, que senão... Esse é o caminho. Não é mais o Paulo Figueiredo falando. Não é mais... Não teremos efeito. Eu já expliquei quem são as pessoas que assinam essa ação. E o que eles estão dizendo é que as ações do Alexandre, de novo, trazendo um paralelo com o TPI, vão deixar ele sujeito a possíveis sanções como congelamento de ativo, proibição de viagens, etc., exatamente como eu disse ontem. E não é congelamento de ativo nos Estados Unidos, congelamento de ativo no mundo inteiro. Nós ainda não chegamos nessa etapa de a gente conseguir uma ordem executiva envolvendo o Alexandre, mas nós estamos progredindo e caminhando cada vez mais. Então, quando você quiser me perguntar sobre a denúncia que o Gonê fez contra mim, o Bolsonaro e mais outros tantos, quer saber a minha resposta? Minha resposta é essa aí, não tem mais jeito. As ações do Alexandre não têm mais nenhum efeito coercitivo sobre mim, muito pelo contrário. Só me dão mais argumentos, tá aí. Obrigado, Alexandre, graças a você eu consegui entrar com essa ação. Eu não, Trump. Mas eu consegui estar dentro da ação que o Trump entrou. Pronto, uma forma mais precisa de dizer essas palavras. Eu acho icônico que tenha uns idiotas que falam, de vez em quando aparece um, assim, é só blá blá blá. Meu filho, você está dentro de um tribunal nos Estados Unidos, você está maluco. Vocês estão loucos. O que vocês acham que essa ação trata? Ora, vamos tratar dos pedidos objetivos da ação. Vamos tratar dos pedidos objetivos, porque eles relatam todos esses casos para pedir algo ao tribunal. E o que eles pedem? Ora, tá aqui. O que eles pedem é o seguinte: pelo exposto,
A Rumble e a Trump Media Group requerem que esse tribunal profira o julgamento contra o ministro Moraes. Nos seguintes termos: 1. Declarar que as ordens de censura são inaplicáveis nos Estados Unidos por serem incompatíveis com a primeira emenda, o Communications Decency Act, a legislação da Flórida e a política pública dos Estados Unidos e da Flórida. 2. Emitir decisão favorável à Rumble e à TMGTG, a Trump Media Group, e contra o ministro Moraes em relação a todas as causas de alegação nessa petição. 3. Conceder medida cautelar proibindo a execução das ordens de censura nos Estados Unidos. E 4. Proibir o ministro Alexandre de Moraes de coagir terceiros, como Apple, Google ou qualquer outra empresa ou entidade que atue sob a sua direção a remover, excluir ou ameaçar remover ou excluir o aplicativo Rumble ou quaisquer outros aplicativos de suas respectivas lojas nos Estados Unidos, na medida em que tais ações sejam tomadas em conformidade ou para fazer cumprir as ordens de censura. E mais um pedido aqui. Conceder quaisquer outras medidas adicionais que esse tribunal considerar justas e apropriadas. Se você acha que é só blá blá blá, deixa eu explicar para vocês. E eu quero ver se eu trago no programa de amanhã o Martin De Luca, que é um dos advogados que assina a ação aqui no programa. Se essa ação prosperar, e eu acho que vai prosperar por todas as pessoas que eu conversei, dizem que é muito difícil de não prosperar, principalmente porque o Alexandre não vai se defender. Engraçado, né, Alexandre, como são as coisas. As coisas prosperaram no Brasil contra mim, sem eu ter capacidade de me defender, né? Agora as coisas vão prosperar contra você, sem você ter capacidade de se defender. E se essa ação prosperar, absolutamente todas as ordens de censura do Alexandre contra todas as empresas americanas, como Google, X, Meta, Rumble, Locals e por aí vai, vão ser consideradas inaplicáveis, incompatíveis com a Constituição e com as leis americanas, e todas as ordens de censura que ele enviar serão proibidas de serem executadas. Além disso, ele não vai mais poder coagir empresas como Apple e Google a remover ou excluir os aplicativos das empresas de tecnologia das redes sociais. Sem isso, todo o aparato de censura do Alexandre cai. E o pior, o Alexandre fica agora numa sinuca de bico. Porque o que nós queremos que ele faça? Qual é a armadilha? A armadilha é o Rumble, o CEO do Rumble, não sei se a gente tem aí, deveria estar na pauta, eu acho que eu também não mandei, mas vê se você acha, Bruno, tá repostado para mim no Twitter. O CEO do Rumble fez um desafio expresso ao Alexandre. Ele disse hoje que não cumprirá as ordens e que falou que nos vemos no tribunal. Já volto a isso quando vocês acharem a imagem, pode colocar aí na tela, Bruno. Tá no meu X. Eu repostei. Mas as repercussões disso são gigantescas. Não vai dar para varrer debaixo do tapete. Quando o Alexandre morder a isca e retirar o Rumble do país e derrubar a empresa do Donald Trump, por favor, Alexandre, volto a te dizer, eu nunca te pedi nada. Faça isso, por favor. Derruba a empresa do Donald Trump pra gente. Derruba. Vai lá, poxa, eles estão te desafiando. Mostra que você é fodão, pô. Denunciar o Paulo Figueiredo é fácil. Vai lá, mostra que você é fodão, pô. Derruba a empresa do Trump. Agora é um bom momento para você derrubar do Elon Musk também. Vamos ver se o Elon Musk volta para essa disputa. Olha aqui. Diz o Chris Pavlovski. O Rumble não... Oi, @Alexandre. A Rumble não cumprirá suas ordens ilegais. Em vez disso, nos vemos no tribunal. Atenciosamente, Chris Pavlovski. Você deve lembrar que o Chris Pavlovski estava sentado ao meu lado, né, como testemunha das censuras do Alexandre no Congresso dos Estados Unidos. Não vai dar para varrer isso debaixo do tapete. Olha, o New York Times botou manchete. Bota aí pra gente, Bruno. Manchete no New York Times. Trump Media Group processa o juiz brasileiro que avalia a prisão de Jair Bolsonaro. Na Forbes, Trump processa o juiz brasileiro e inimigo de Musk sobre sua suposta censura. Associated Press. Trump Media Group processa o ministro do Supremo Tribunal Federal que investiga o Bolsonaro. E teve o Wall Street Journal. E teve, assim... Mas, aqui no Paulo Figueiredo Show, a gente não entrega a você só isso não, porque hoje eu consegui já declarações exclusivas de um dos advogados responsável por essa ação. Vou ler aqui a mensagem que o Martin De Luca me mandou. Eu espero que ele esteja no Paulo Figueiredo Show amanhã. Mas disse ele, este caso
se trata de responsabilizar o Alexandre de Moraes em um tribunal americano pela forma como ele exerceu a sua autoridade. Ele usou o judiciário brasileiro não como um árbitro neutro da justiça, mas como uma arma para silenciar os seus opositores políticos, seja Jair Bolsonaro ou um dissidente político que recebeu asilo nos Estados Unidos. Nós solicitamos um julgamento com júri para determinar se um juiz estrangeiro pode usar o seu cargo para ditar qual é o discurso permitido nos Estados Unidos. Este é um caso histórico que definirá o futuro da liberdade de expressão e da soberania digital nos Estados Unidos. Nunca antes um juiz estrangeiro tentou impor a censura a empresas americanas depois que o governo dos Estados Unidos rejeitou seu caso legal. Este processo não é apenas sobre o Rumble e a Truth Social, é sobre estabelecer um precedente de que empresas americanas seguem a lei dos Estados Unidos, não os ditames de tribunais estrangeiros agindo sem a aprovação do nosso governo. Continua o Martin De Luca. Esse processo é sobre mais do que censura, é sobre proteger a soberania digital da América. O ministro Moraes está usando de lawfare para alcançar além das fronteiras do Brasil, para silenciar a oposição dos Estados Unidos. Este é um precedente perigoso. Se for permitido que continue, abre a porta para governos estrangeiros weaponizarem, ou instrumentalizarem como armas seus tribunais para controlar o discurso e neutralizar os seus opositores políticos em solo americano. Diz o Martin De Luca. Tudo isso, gente, é fruto de trabalho. Trabalho. As coisas não caem do céu e não são coincidência. São centenas de horas dedicadas, uma centena ou centenas de milhares de dólares, noites mal dormidas, dia longe da família para cumprir a agenda e por aí vai. E essas coisas só são possíveis por quem me apoia. Você pode se tornar meu apoiador entrando em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Com a módica quantia de $5 por mês, se você usar o cupom PFigueiredoShow, ou $7 se você quiser ser legal e não quiser usar o cupom, você apoia esse trabalho. Você apoia o trabalho de expor o que acontece no mundo para o Brasil e expor o que acontece no Brasil para o mundo. Eu não prometo a vitória, eu acredito na vitória. O que eu prometo é que a gente vai continuar brigando. Você pode também ser meu patrono Gold, com a quantia de $50 por mês, uma quantia um pouco maior, ou $500 por ano. Você também apoia meu trabalho de forma muito mais efetiva, participa do nosso grupo de WhatsApp, de patronos e das nossas reuniões mensais. E tem até um link, um QR Code para você doar em Bitcoin, caso você seja um pouco mais temeroso. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: mas Paulo, e o Trump? Eu falo para vocês. Hoje eu vi uma declaração do próprio CEO do Truth Social a esse respeito. O Suheri botou no nosso grupo a declaração do CEO do Truth Social. Tem ele explicando que eles estão absolutamente comprometidos com essa ação. O CEO do Truth Social é um sujeito que eu conheço pessoalmente, se chama Devin Nunes. Ele foi deputado aqui nos Estados Unidos, congressista. Não só foi congressista, como ele já esteve no Brasil algumas vezes, porque ele foi presidente do Comitê de Inteligência do Congresso. Ele é amigo pessoal do Trump. Ele fala com o Donald Trump todos os dias. Essa empresa é uma das principais empresas do Donald Trump em termos de patrimônio. Então eu digo para você, será que o Trump está a bordo dessa história? Eu não falei com o Trump a respeito, mas eu duvido que o Devin Nunes tenha tomado essa decisão sem falar com ele. No conselho de administração do Truth Social, quem que tá? O filho do Trump, Donald Trump Jr. O que a gente pode fazer? Bom, além do apoio que eu peço a vocês, eu peço uma coisa: nós temos quase 50 mil pessoas nos assistindo agora. Entrem, e vamos ter várias outras. Entrem nesse QR Code, baixem o Truth Social. Esses caras estão brigando por nós. Eles estão gastando uma fortuna contratando esse escritório de advocacia de altíssimo gabarito para brigar por nós. Vamos mostrar para eles que nós somos grandes, somos gigantes. Eu me lembro quando eu tive contrato com o Getter, que eles se assustavam. O Brasil se tornou o segundo maior mercado deles. O Brasil era o segundo maior mercado do Getter e era o que crescia mais rápido. Vamos mostrar que a gente pode fazer isso também no Truth Social. Entrem lá, eu tô lá, presidente Bolsonaro tem perfil lá, vários deputados têm lá. Você, deputado, eu sei que a Bia Kicis já tá lá, o Gustavo Gaia já tá lá, o deputado Eduardo Bolsonaro já tá lá, Flávio Bolsonaro, senador, tá lá. Você que é deputado, você que é senador, você que é influenciador, Nicolas, eu te mandei já algumas mensagens. Você ignorou todas as mensagens a respeito do Truth Social. Vamos trabalhar junto. Utilize, você é o maior influenciador do Brasil, utilize
a sua capacidade para o bem, como você sempre faz. Leve o povo brasileiro para o Truth Social. Esse é o caminho. Poxa, se o Alexandre não derrubar, a gente pode ter uma rede social onde a gente fala o que a gente quiser. E se ele derrubar, o Truth Social vai estar brigando por centenas de milhares de usuários. Eu sei que mais de 50 mil brasileiros entraram no Truth Social nos últimos dias. A gente precisa fazer isso 500 mil. A gente precisa fazer isso 1 milhão. Para que vale a pena, financeiramente, inclusive, brigar por nós. Mais usuários fazem a empresa do Donald Trump valer mais. Tá dita a estratégia.